E queremos que vocês desfrutem, usufruam de tudo, né? É um ambiente agradável, pessoas especiais. Nós somos muito felizes porque vocês vieram nos prestigiar nessa noite, né? E vocês vão poder também conhecer outras pessoas especiais que estão aqui. Então, todo esse momento é um momento dedicado ao nascimento dos nossos filhos, né? O despertar da leoa e o seu sonho com dia e hora para acontecer. A gente vai contar um pouquinho da história desses livros, o que eles representam. Rapidamente, aqui o objetivo hoje não é ser um evento exaustivo de palestras, essa coisa toda, não, a gente vai ter um ambiente muito gostoso depois ali, com um belíssimo coquetel que vai ser servido para todos. Nós vamos explanar um pouquinho do que é a história desses livros para vocês em primeira mão, hoje em primeira mão, e nós queremos agradecer imensamente, tá bom? Obrigado, Carol. E eu quero, nesse início já, agradecer a Deus, assim como também agradeço a cada um de vocês. Nós vamos iniciar, algumas pessoas estão chegando, bem-vindos. E nós temos duas pessoas que nós convidamos para nos ajudar nessa apresentação, nesse início. Só que eu vim aqui e disse, eu quero dar uma boa noite primeiro, né? Que é a Fernanda e o Tiago. A Fernanda vai fazer a apresentação da Carol, o Tiago depois vai me chamar, são pessoas queridas. A Fernanda está vindo do Rio de Janeiro diretamente para o evento, o Tiago veio diretamente de Recife, né? Eu chamei ele e disse assim, Tiago, eu sei que a distância, fique à vontade, pessoal, por favor, tem lugares aqui, ó, do lado do Marcos, do André, por favor ali, Cláudio, tem lugares aqui, acomodem do lado do Alberto, tem um lugar aqui também, se precisar a gente coloca mais cadeiras, né, Elcio? Se precisar, a gente coloca... ótimo. Vamos acomodar todo mundo da melhor forma. Isso é bom, gostoso, né? Evento com bastante calor humano. Então, o Tiago... Eu disse assim para ele, Tiago, vai ter o lançamento do meu livro, eu sei que está longe, mas ele veio... Não, eu vou para o teu evento. Disse assim, poxa, é um amigo, está dizendo na emoção. No dia seguinte, já disse, comprei a passagem, veio mesmo. A Fernanda também, veio do Rio de Janeiro. Então, eu quero agradecer muito pela vida deles e de todos vocês. Depois eu quero falar um pouquinho mais aqui, mas é só para a gente dar essa primeira boa noite. Eu gostaria de chamar o palco, me ajuda a receber. Fernanda Ramos, mentora e treinadora, que vai fazer essa primeira parte. Obrigado. Boa noite! Quantos de vocês estão empolgados, animados por esse dia de hoje? Eu tô super, gente. Viajei, falei, vou chegar a tempo aí, mas eu vou estar presente, porque vocês não têm ideia o quanto esse livro e esse momento significa para mim e na minha vida. Eu vou contar um pouquinho aqui, falar um pouquinho desse despertar da leoa, mas quero falar da leoa. E o leão, né, que está ali ao lado. Mas antes de tudo, quero me apresentar. Eu me chamo Fernanda Ramos, mas eu sou conhecida como Fê Conecta. Eu adoro conectar as pessoas, mas principalmente eu adoro conectar propósitos. Eu adoro conectar cada pessoa com verdadeiro potencial. E sou mentora quântica, e é até engraçado quando eu falo isso. Mentora quântica, o que é mentora quântica, né? Sou especialista em física quântica, em comportamento humano. E nessa parte quântica, eu costumo explicar e falar que quando se trata de física quântica, energia, é só se conectar com o invisível, gente. Então, quando falo da mentoria quântica ou qualquer coisa ligada à energia, eu estou falando de amor, eu estou falando de alegria, eu estou falando do potencial, estou falando do invisível que a gente não está conseguindo pegar, mas existe. E aí, mas eu não estou aqui para falar de mim, porque eu quero falar da estrela da noite. Das estrelas, né? Porque o Felipe também tem uma potência. É o leão e a leoa mesmo, gente. Agarrem nessa potência. Mas é muito especial estar aqui hoje, porque anos atrás chegou uma menina para mim, para iniciar o processo da jornada. E essa menina tinha muita sede de mudança e de transformação.
ela chegou com um ingrediente fundamental para quem quer ter sucesso na vida, que é disposição. Ela estava muito disposta, muito disposta. E eu via nela aquele desejo de realizar, aquele desejo de despertar algo que ela nem sabia o que era, sabe? E eu me emociono falar e estar aqui hoje para falar dela. E agarrem, né, quando ela estiver aqui falando. Também mergulhem nesse livro também. E eu falo a menina que chegou para mim porque era uma menina pronta para despertar. A menina que despertou a mulher. Vocês mulheres aqui, maravilhosas, vocês têm um potencial tão forte dentro de vocês, uma energia tão potente, que é a energia feminina, que muitas vezes foi distorcida ao longo do caminho. E a gente ouviu falar que para ter sucesso precisava ser aquela mulher empoderada, mas totalmente distorcida, sabe como? Sobrecarregada, aquela mulher que não consegue descansar. Quem aqui tem dificuldade de descansar? Alguém? Quem aqui tem dificuldade, se sente culpada por não fazer nada? Está em casa e está se sentindo culpada e está vindo uma voz assim, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo, porque mulher, né? Aquela máquina. E muito tempo foi dito isso, a mulher é a máquina. Para ter sucesso tem que ser assim, assim, assado. E aí a gente foi nessa. Teve uma época da minha vida que eu tinha clínica de fisioterapia e nutrição e teve muito sucesso financeiramente. Só que eu vivia doente, eu vivia sobrecarregada, infeliz. E quando eu falei que eu ia fechar para fazer o que eu amo, todo mundo falou que eu era maluca, desistir de 2 carreiras assim. Mas ninguém me perguntou se eu estava feliz. Eu estava infeliz. Aos olhos de todos, era aquela mulher de sucesso, sucesso. Mas eu chegava em casa todos os dias e chorava. Sobrecarregada. E quando a gente fala do despertar da leoa, despertar feminino, é a cura desse lugar. É o despertar dessa pessoa sobrecarregada, ou talvez você que se sente perdido. Perdida, que está perdida, não sabe para onde ir, não sabe como alcançar o que deseja, sabe? É uma jornada para quem tem coragem. Porque para despertar essa parte é preciso ter coragem. O feminino é delicadeza. O feminino é o descanso. O feminino é a conexão. Sabem o significado da conexão? A palavra conexão? É quando você se sente vista, ouvida e valorizada. Você é conectado com alguém quando você se sente visto, ouvido e valorizado. Isso é uma conexão. O feminino representa isso. E vocês, homens, estão aí pensando, esse livro é só para mulher e tal. Sim, é um livro voltado para a mulher. Mas saibam que vocês têm um feminino dentro de vocês, tá? Um feminino aí que nutre, que te acolhe também. E você, homem, pode ajudar. Quem é casado aqui? Ou tem um relacionamento? Um ótimo presente para o Natal aí, ó. Um ótimo presente mesmo para sua mulher. E para você também, né? Porque se a mulher cura o feminino e desperta, aí o homem também. Olha só, o que é que vai despertar? Então, o feminino é a conexão, é a nutrição, é a criatividade. Sabe quando a gente tem aquelas ideias maravilhosas? É o feminino. Olha que bacana para um casal. A mulher chega com as ideias, as inspirações também, e o homem vai lá e realiza. Mas dentro da mulher também tem o masculino que realiza. Quando a gente cura esse feminino, abre um portal para a realização. E hoje eu me sinto muito, muito, muito feliz e grata por estar aqui, porque eu vi o despertar dessa leoa. Eu vi
a jornada dela, eu presenciei a jornada até aqui, dessa mulher, da menina que se transformou nessa mulher potente. E aqui está o nascimento, né? Então, gente, eu quero que vocês me ajudem com muita vibração, porque na física quântica a vibração aí, tudo é energia, né? Então, não é legal a gente receber a pessoa assim, principalmente uma pessoa que está aqui disposta, trazendo algo, porque isso aqui é um legado para a gente. Algo tão grandioso assim. Carol, sou muito, muito grata por acompanhar essa jornada com você. Sou muito grata por ser sua mentora, sou muito grata por ser sua amiga. Estou muito feliz por estar aqui. Vamos receber a Carol? Carol Melo! Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Fê, pela apresentação. Gente, a Fê foi a minha primeira mentora. Olha só, mentora de mentores. Que honra estar aqui com vocês, que honra ter ela abrindo aqui esse evento. E eu quero começar a noite de hoje já dizendo para vocês, homens, porque quando a gente fala de feminino, tem homem que já fica, ai, não tem paciência. E não é só homem, não, viu? Tem mulher. Ai, esse mimimi de feminino, de mulherzinha. Peço um voto de confiança, que eu prometo que o que eu vou trazer aqui vai surpreender vocês. Combinado? Meu nome é Carol Melo, sou mentora, sou terapeuta, sou especialista em marketing e comunicação para empresas e profissionais. Sou alagoana, natural de Maceió, sou filha de um pernambucano, junto com a cearense. Já moro aqui em São Paulo, 15 anos, 16 anos. E esse livro, em 2022, eu comecei a escrever. Preciso trazer um pouco do conhecimento que me ajudou tanto. Vou falar da minha história. E, à medida que eu ia escrevendo, eu comecei a fazer conexões das mulheres que eu já atendi como mentora, como terapeuta, e eu percebi, não é a minha história, é a nossa história. Como é que a gente entende que as nossas crenças definem a nossa vida? Como é que a gente adquire uma crença? Lá na infância, repetição, experiência de alto impacto. E o terceiro, inconsciente coletivo. Vocês sabiam? Tem um inconsciente coletivo, segundo Carl Jung, o pai da psicologia analítica. Bert Hellinger, que é o pai das constelações, fala do campo familiar. E já está provado, através da epigenética, que a gente herda não só as características físicas dos nossos pais, da nossa família. A gente herda também memórias traumáticas, dores. E se a gente parar para pensar a história das mulheres ao longo da humanidade, gente, não tem nem 100 anos que uma mulher podia votar. Tem um CPF, abrir uma conta bancária, se divorciar, era do pai ao marido, do pai ao marido, sempre um homem tendo que lidar. E é claro que tudo isso está dentro de nós. A gente querendo ou não, a gente acreditando ou não. Todas essas memórias vivem dentro de nós. Tem várias mulheres aqui. Se eu falar histórias de abandono, histórias de rejeição, histórias que elas se sentiram inferiores frente aos homens, histórias de abuso, histórias que elas sofreram machismo, histórias que elas se sentiram incapazes. Tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar. Não é sobre a minha história, é sobre a nossa história. Eu sei a dor que vocês passam, o que vocês passaram, porque eu vivi também, da minha forma, mas eu vivi também. E o que é que me motivou a escrever esse livro? Nós, mulheres, sofremos um excesso de domesticação. Nós fomos ensinadas a sermos as boazinhas, as queridinhas. Fecha a perna, usa assim, faz assim, cala a boca, agora não. Domesticação.
Ninguém chegou até nós e falou, nossa mãe, filha, você sabia que nós, mulheres, temos uma incrível força, nós temos uma intuição, a gente gera, a gente cria, nós somos fortes, nós temos uma potência. Alguém ouviu isso quando criança? Não. Não. O homem já tem um mundo configurado para ele. A mulher, não. E o que isso significa? Mulheres boazinhas demais, que não se posicionam, não conseguem colocar para fora toda a potência. Na vida real, como é que isso acaba acontecendo? Reflete, resumidamente, em 2 arquétipos: da donzela, que é a mulher submissa, que espera que um dia os sonhos vão acontecer, alguém vai bater na porta. E o outro lado é a heroína, que é a mulher guerreira, que vai, faz e acontece. Mas ambas não estão conectadas com a potência feminina. E o que é que esse mundo trouxe para nós mulheres? Que é difícil ser mulher. Na próxima, se tiver uma próxima encarnação, numa próxima, eu quero vir homem. Quantas de nós já não falou alguma coisa desse tipo, não foi mesmo? Eu quero vir homem porque eu não aguento mais essa TPM, eu não aguento mais isso. Nos foi ensinado que a energia masculina é a energia do sucesso. Que a gente tem que ir lá, batalhar, e brigar, e fazer acontecer, e botar a mão na mesa, e fazer muito dinheiro, que se eu não fizer isso, eu vou ser fracassada, eu vou ser coitadinha. Por isso que temos mulheres identificadas com o masculino. As pessoas chamam de mulheres masculinas, mas não existe mulher masculina. Mulher é mulher. Existe uma mulher identificada ao masculino, isto é, identificada para fora. E eu vou rapidamente provar para vocês que não. Que o feminino é, sim, a energia do sucesso. E eu trouxe essa imagem do tal para mostrar para vocês que a gente tem, eu, você, todo mundo aqui, temos energia masculina e feminina. Isto é, a gente tem uma parte da nossa psique com características masculinas e outra com características femininas. Os homens têm? Têm. Os homens também têm as duas, mas, é claro, mulheres estão ali e os homens estão mais aqui. Mas percebam, ó, masculino, feminino. Dentro do masculino, tem feminino. E dentro do feminino, tem masculino. Energia masculina e feminina, energias diferentes. Homens e mulheres são diferentes, mas são complementares. Masculino, fora. Então, quando vai para fora, o homem geralmente vai para fora. A mulher é dentro, o feminino é dentro. Por isso, quando a gente vê essas bobagens, mulher feminina é que usa vestido, é batom vermelho. Isso é bobagem, porque isso é fora. Uma mulher feminina é dentro. Masculino, objetivo e subjetivo. Eu já trabalho há 18 anos na área de comunicação e marketing, para várias empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes. E eu sempre achei que a minha força estava no executar, porque eu ia. E eu era arrogante, eu me achava, eu vou lá, eu faço, eu aconteço. Mas, com o passar do tempo, eu realmente tive sucesso financeiro e reconhecimento, não foi pelas minhas características masculinas, foi pelas minhas características femininas. Como assim, Carol? Os empresários me escolhiam, apesar... Eu sou muito boa. Eu não sou a melhor que existe. Não, tem pessoas muito melhores do que eu, mas eu sou muito boa. Sou muito boa em conteúdo, sou muito boa em organizar evento, sou muito boa em tornar algo bonito, belo, encantador. Sou muito boa. Mas os empresários estavam me chamando porque eles confiavam em mim. Carol, faz isso. Se me passasse, Carol, eu preciso disso aqui para amanhã. Ele sabia que eu ia vir à noite e eu ia entregar. Pela confiança depositada. Carol, toma aqui uma mala de dinheiro.
Ele sabia que no outro dia ia ter a exata quantia. E eu sempre fui, quando eu exercia cargos de diretoria, a única mulher no meio de muitos homens. Outro ponto que eu me destacava, porque eu me dava bem com todo mundo. Eu sou uma pessoa flexível, eu sou uma pessoa calma, não tenho questão de ego. Então, muitos começaram a me escolher, e me ligar e me contratar por esse perfil meu, tranquilo, feminino, mas que sabia que pode confiar. Confia. Foi o meu subjetivo que fez eu ter sucesso na área de comunicação e marketing. O meu subjetivo. Sabiam que podia confiar, sabia que eu era tranquila, que eu ia me dar bem com todo mundo e que eu ia entregar aquilo que eu prometi. Masculino é competitivo, feminino, união. Mentira, Carol. As mulheres são muito competitivas, a mulher se arruma para outra mulher. Mulheres identificadas ao masculino são competitivas. Então, se você vê uma mulher competitiva, tenha certeza absoluta. Elas estão identificadas com o masculino. Aí você passa o meu Instagram para elas, né? Porque eu vou dar um jeito. Brincadeira. Masculino, competição. Feminino, união. Eu, como líder, eu tinha minhas equipes. E o meu jeito de liderar era um jeito muito mais feminino do que masculino. De fazer a minha equipe se sentir bem, de vê-los, de ouvi-los, de inspirá-los, não vamos lá, resultado em números, mas de uma forma que eles se sentissem parte de algo maior. E qual era o feedback que eu tinha? Carol, é um prazer trabalhar com você. Nossa, é muito bom. Está numa correria desgraçada e tal, mas é leve trabalhar com você. Isso é sucesso. Feminino é sucesso. Masculino, penetrante. Feminino, receptivo. Imagina, eu trabalho com eventos. Imagina se eu já chegasse aí, vamos fazer, né? Sorriso no rosto. Receptivo, encantamento. Masculino, racional, feminino, intuitivo. Está aí, mulher, um dos grandes nossos poderes. Intuição. E quando eu falo intuição, não é aquele sentido místico. É um sexto sentido? Também. Mas é a capacidade de usar a nossa bagagem de experiências e puxar. Às vezes a gente chega para o nosso marido, né? Não faz negócio com aquele cara. Por quê, amor? Não sei, estou sentindo alguma coisa. Não, imagina, aí dá um mês, né? Então, amor, aquele cara me passou para trás. Esse é um poder da mulher. Esse é um poder da mulher. Masculino, ação. Feminino, acolhimento. E depois de atender mais de 2.000 mulheres e dos meus estudos, eu cheguei em 3 forças que um feminino tem. A gente está muito acostumado da mulher frágil, da mulher delicada. E eu quero que vocês pensem no mundo animal, nas fêmeas. Pensa numa leoa. Pensa numa ursa, uma tigresa. O que é que tem de sexo frágil aí? E por que que a mulher é frágil? São 3 forças, a força do feminino. Será que o vídeo vai? Clica lá. Força da realização. Oh my goodness. Holy crap. A leoa tinha um objetivo, tinha um target. Foi lá, pronto, caçou. Fez. Ela realiza. Na quinta-feira à noite, conversando com o Felipe, Carol, para o nosso evento precisamos de banners e precisamos de bloquinhos. Meu Deus, agora que você avisa, o que é que eu vou fazer? Na sexta-feira, liguei para uns contatos, tal, os amigos que a gente faz na nossa jornada,
que você ajuda ali, que você é feminina aqui, e eles fazem questão de te ajudar. Até meio-dia estava tudo pronto. Banners, bloquinhos, coffee break, recepcionista. Isso é realizar. Recentemente, um cliente meu falou: Carol, preciso que você faça um business plan para mim. Nunca fiz um business plan. Participei de reuniões, mas nunca fiz. E preciso para a segunda. Eu acho que isso era uma quarta ou quinta. Eu fiz um curso, gente, na internet de 2 dias. E, na segunda, eu entreguei o business plan para ele. Realizar, como essa leoa aqui. Segunda força, faro. Faro, intuição. Essa leoa está centrada, ela sabe. E a verdade é que uma mulher no feminino é uma mulher atenta aos sinais. Hoje a gente vê muitas mulheres, especialmente na área do relacionamento amoroso. O cara dá todos os sinais que não presta. Todos. E ela, ai, não, é porque ele teve uma vida muito difícil. E o pai e a mãe abandonaram ele. Uma mulher feminina capta os sinais nos negócios, no relacionamento. E ela sabe, opa, aqui não. Faro, intuição. E a terceira força? Tinha que ter. Força do acolhimento, doçura, amorosidade, carinho. Essas 3 forças compõem a energia feminina. No livro, eu abordo com mais profundidade tudo isso que eu estou trazendo para vocês e faço um paralelo do feminino e do relacionamento. Quer sucesso no seu relacionamento amoroso? É aqui que você precisa estar. Uma mulher que banca o seu sentir, que banca o seu desejo, que sabe aquilo que quer, que não vai aceitar menos. Não vai. Mas não é aquela mulher que chega com o parceiro e briga porque você falou alto comer. Né? Feminino é direcionado. Comunicação feminina. Eu expresso o que eu estou sentindo. Aquilo que você falou ontem, para mim, me deixou muito triste. Estou muito decepcionada. Ponto. Feminino e profissão. Já falei para vocês, né? Dei alguns exemplos. Ninguém nos serviu mais do que a nossa mãe, pessoal. 9 meses na barriga, com a gente. Deu um sim para a nossa vida. A profissão é o quê? Eu sirvo. Eu pego os meus dons e habilidades e eu sirvo ao mundo. Profissão é feminino. Feminino e dinheiro. O dinheiro é igual a vida. E vida é igual a feminino. Sim, o dinheiro também é uma energia feminina. Feminino e saúde. Primeiro a gente adoece no corpo, e depois, na alma, perdão, e depois chega ao corpo. Quando você vê uma conhecida sua, ou você mesma, TPMs intensas e cistos, principalmente nos órgãos femininos, a gente precisa olhar muito carinho para o nosso feminino, por esse sentir que ficou congelado, ferido, doente. Feminino é sentir. Sentir o nosso corpo, sentir as nossas emoções e bancar essas emoções. No livro, eu trago um caminho de cura. Primeiro, ancestralidade. Lembra que eu falei no início desse inconsciente feminino? Todas as dores residem lá. E nós carregamos os nossos ancestrais dentro de nós. Eu carrego muitas memórias e dores que eles passaram. Vou dar um exemplo. Na minha família, muitas mulheres morreram no parto. Durante muito tempo, só de falar de parto... Eu não sei aqui quem viu aquele filme, Crepúsculo. Teve um dos filmes que ela vai dar à luz. Eu quase desmaiei no cinema.
Minha mãe me teve a minha irmã, parto tranquilo, todas as pessoas que eu conheço, parto tranquilo. Mas por que mexe comigo? Porque está dentro de mim. Está na história desses ancestrais, dessas mulheres. Enquanto eu não olhar para a minha história, não começando a partir de mim, mas a partir da minha árvore genealógica, eu estou fadada a repetir ou as mesmas questões, ou buscar uma compensação. Como é que eu vou prosperar financeiramente quando nenhuma mulher do meu sistema familiar prosperou? Eu não vou prosperar. Como é que eu vou ser feliz num relacionamento amoroso quando tantas mulheres não foram? Passo 2, mãe. Mãe. Essa aqui é a chave de muita coisa. Nosso relacionamento com a nossa mãe. Um feminino só se cura junto com outro feminino. E somente um feminino fere outro feminino. As mulheres hoje acham que os homens são os grandes vilões da vida dela. Um feminino só é ferido por um feminino. E um feminino só é curado por um feminino também. Mulherada, quem aqui já não teve uma amiga ou alguém que, quando você chegava, ela fazia esse deboche, esse desprezo, olhando dos pés à cabeça? Nunca nenhum homem faz isso com uma mulher. É outra mulher que faz isso. É outra mulher. Muitas mulheres precisam se resolver com as suas próprias mães. Mãe vida. O grande sim. E muitas vezes são dores de uma mãe difícil, às vezes é uma mãe sofrida que você quis salvar, que você quis ajudar e entrou na postura da heroína. Ou pode ser um pai. Como assim, Carol? Um pai ausente, aí você foi lá e ocupou o lugar do pai. Mãe, agora sou eu e você, eu cuido de você. Eu assumo esse lugar. Ou as filhinhas do papai. Ninguém vai ser tão perfeito quanto o papai. E papai para cá. E a mãe? 4, a nossa criança. Nós não nascemos mulheres, nos tornamos mulheres. À medida que a gente cuida das dores da nossa criança e permite que a adulta possa assumir a nossa vida. Que entra no processo de domesticação que eu falei no início. E 5, identidade. Uma distorção de identidade, que eu vou falar mais um pouquinho daqui para frente. Falando um pouquinho também mais sobre o livro, os capítulos. São 7 capítulos no total: a tomada da consciência, o despertar da leoa, o feminino na prática, o feminino e a família, sua menina ferida te chama, as inimigas ocultas da mulher. E eu mapeei algumas máscaras que nós, mulheres, assumimos para sobreviver. Eu vou trazer 5 delas para vocês. Qual é a primeira? A boazinha, que faz tudo por todo mundo. E mais cedo ou mais tarde ela vai dizer: ingratos, eu fiz tudo por vocês, eu fiz tudo por aquele homem, eu fiz tudo, eu me doei. Ela dá porque ela quer receber alguma coisa. Reconhecimento, quer receber amor, quer provar o valor dela, porque ela não se banca. Salvadora, a heroína, quer salvar todo mundo. Ela prefere focar no outro do que salvar ela mesma. Está fugindo. Mendiga, nossa, eu fui muito essa. Se contentando com pouco. Pouco dinheiro, pouco reconhecimento, pouco amor. Mendigando. E aqui entra um pouquinho na questão da donzela, né? Porque a mendiga espera que alguém vá lá e dê, quando ela tem que ir lá buscar. A vida não está nem aí para o que a gente quer. Você quer alguma coisa? Vai lá tomar. A guerreira, que tudo briga, que tá. Ela acha que na força do grito vence.
Quem ela quer salvar, essa guerreira? As ancestrais dela. A mãe dela, muito provável. E o quinto, a rígida. Aquela mulher que precisa ser perfeita. Extremamente perfeccionista com o trabalho, com o corpo, com as pessoas, com tudo. Altamente rígida com ela mesma. E, por consequência, com as outras pessoas também. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. O que é que eu quero trazer com esse livro, pessoal? A gente vê hoje muitas pessoas fortes, entre aspas, por fora, que vão lá e fazem acontecer, e que brigam, que não sei o que lá, mas por dentro são fracas. Qual é a verdadeira força? A força do feminino. Pode até parecer frágil por fora, mas por dentro são fortes, são a rocha, bancam o seu sentir, seguram as suas emoções, são tão seguras das suas emoções que elas falam sobre as suas emoções, expõem a sua vulnerabilidade. Essas são as pessoas fortes por dentro. E esse é o meu convite para todas as mulheres aqui. Eu defendo o empoderamento feminino, mas o que é, para mim, uma mulher empoderada? É uma mulher profunda, que banca o seu sentir, que sabe quem ela é, sem máscara, sem essas identificações, sem o que a sociedade espera, que sabe da sua potência, que coloca para fora de uma forma saudável, profunda, que sente. No livro eu conto a história do porquê da leoa, né? Não é à toa, não é um arquétipo. No livro tem toda a história, mas eu coloquei essa imagem aqui para representar para vocês quem eu sou hoje, que passou da menininha, da mendiga, da que se conformava com pouco, da que almejava o masculino, porque acreditava que a energia do sucesso era o masculino. E hoje, essa sou eu. A que realiza, a que toma, a que vai lá e toma da vida. Se é isso que eu quero, eu vou lá e tomo, eu vou lá e faço. A que confia no seu corpo, na sua potência, no seu faro. E a força acolhedora, a força amorosa, que também está presente no feminino. E é esse o meu convite para esse livro, para que mulheres sejam empoderadas, profundas, e que elas despertem essa leoa e essa potência. E, para finalizar, qual é o maior poder de uma mulher? Gerar vidas. Não tem força maior do que essa. Mas, quando a gente fala vidas, não somente uma criança. Gerar novas realidades. Gerar novos projetos. Gerar um novo relacionamento. Gerar, gerar, gerar. Está na hora, mulheres, da gente gerar uma nova realidade para nós mesmas. Tem uma potência dentro de você, uma leoa dentro de você, querendo surgir. Dê espaço e comece olhando para dentro, para o seu feminino. Fica o meu convite para conhecer mais o meu livro. Muito obrigada. E agora, para o passo número 2, quero chamar aqui um amigo, um mentor, um grande profissional, Tiago Santos, pessoal. Boa noite, pessoal. Um aplauso para a Carol aí, um aplauso. Muito boa noite a todos. Meu nome é Tiago Santos. Gratidão estar aqui com grandes pessoas aí. E quero falar para vocês o seguinte. Felipe Zé estava falando aqui, o Tiago, liguei para o Tiago e pedi o convite. E na hora ele aceitou. Eu vou falar uma palavra, tá vendo? Uma palavra para vocês, o motivo que eu aceitei tão rápido. Gratidão. Eu tenho muita gratidão, porque é o seguinte, ele fez esse livro porque ele quer mudar a vida, transformar vidas. E eu sou prova viva que o Felipe Israel transformou a minha vida. Totalmente. A gente se conhece há 20 anos e o Felipe Israel conseguiu potencializar
o que eu não enxergava. Porque muitas vezes as pessoas têm um grande potencial, mas ela não consegue se enxergar. Ninguém consegue mostrar para ela, olha bem, você tem um grande potencial, você pode fazer isso, você consegue. Mas, por quê? As pessoas que ela convive, o ambiente que ela frequenta, influencia muito nos resultados. E o Felipe Israel, no momento, há 20 anos atrás, a gente se conheceu, eu sou engenheiro, se conheceu na área naval, e a gente já trabalhava juntos. E, nesse momento, já tinha um momento de parceria, a gente trabalhava com parceiros dentro do estaleiro. E depois, naquela época, lá do Lava Jato, eu fui para a Irlanda. E nisso, na Irlanda, o Bisael começou a entrar no mercado, na época do network marketing, naquela época tal, e mostrando, Tiago, estou transformando a minha vida no mercado, tal. E eu perguntava, não queria entender um pouco mais, porque eu era no mercado tradicional, e muitas vezes eu tinha uma mentalidade meio fechada, pelo fato de que meu pai sempre falou, meu filho, segurança é se aposentar, é trabalhar, aquele blá, 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 que todo mundo tal. E eu falava, tá bom, tá, Bisael, como é que é isso? Me explica como é que é. Nisso, entrei, naquela época, né, na empresa, e tomei uma decisão. Vou voltar ao Brasil, vou fazer esse negócio. Voltei para o Brasil e tive grandes resultados. Em cima disso, eu comecei a ganhar bagagem. E comecei a ver, cara, que potencial que eu tenho. Cara, com certeza que eu posso chegar. Eu ganhava muito bem como engenheiro. Cara, muito bem como engenheiro, mas com certeza o mercado de network marketing foi extraordinário o resultado. Mas nisso, na nossa vida, não são sempre flores, existe altos e baixos. E ele sempre foi a pessoa que eu sempre liguei para ele, tá difícil, cara. Tá difícil. Aconteceu isso. Ele falou, Tiago, faz parte do processo. São números. É não. É um talvez até você chegar ao sim. A cada tanto, você vai conseguir um sim. E aí começou a falar, tá bom. Então, se a cada 10 eu converso, eu tenho uma conversão de 1. Então, eu tenho que apresentar, para eu conseguir, eu tenho que fazer sem apresentação. E comecei seguindo o que ele estava falando e potencializando. O que aconteceu? Comecei a ter grandes resultados, prêmio, viajamos aí para Dubai, Cancún, grandes experiências. E eu falo para você o seguinte, quando ele falou para mim que ia lançar o livro, eu falei, Bisael, achei muito sensacional essa questão de lançar o livro. Por quê? Existe um propósito. E eu também tenho esse propósito dentro de mim, que eu nem falei um pouquinho sobre mim assim, eu trabalho hoje, eu sou CEO de um banco digital que é a S8 Bank e faço parte da S8 Group, trabalho no mercado financeiro. E quando ele falou que ia lançar isso, eu falei, caramba, que legal. Esse teu propósito de lançar esse livro vai conseguir ajudar pessoas como eu, transformar vidas, principalmente deixar um legado. Agora eu pergunto para vocês que estão cada um aqui para refletir, qual o legado que vocês estão deixando? O tempo passa muito rápido. Qual o legado para a sua família, para os seus filhos? Qual o legado que você quer deixar? A gente se auto-pergunta, né? Eu sempre falo assim, propósito bem definido. Qual o legado? E ele está fazendo isso, deixando o seu legado, fazendo a sua história. Sempre aquela frase que ele falava com sangue no olho e fogo no coração. Ele sempre falava isso, sangue no olho e fogo no coração. E isso eu falava, cara, e quando me perguntam assim, Tiago, qual a dica que você dá para quem quer empreender? Eu falo, cara, primeiro ponto para você conseguir melhorar sua performance, procura alguém que você se espelha, um exemplo. Então, assim, e para mim eu falo, Bisael é um exemplo de pai, é um exemplo de líder. Cara, é um exemplo. E tinha que seguir. E eu falei, Bisael, qualquer problema, eu ligava para ele e me dava condições. Então, eu quero falar para você o seguinte. Eu estou aqui com uma grande gratidão. Eu muito feliz aqui com esse casal incrível. Eu sempre falei para ele, eu acompanho a história deles desde o começo. E esse leão e essa leoa. Eu falei, Bisael, ele lembra isso? Tu e essa mulher junto vai voar demais, velho. Eu falava. Vocês têm um grande potencial, porque vocês se complementam. Se complementa demais.
Então, pessoal, eu quero que vocês dão uma salva de palmas, da mesma maneira que estivesse aqui na frente, para um cara que eu tenho uma grande gratidão. Quero chamar aqui na frente, aqui, Felipe Bizael, uma salva de palmas para ele. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Tiagão. Aplausos para o Tiago, né? Que conteúdo, que entrega. Que bacana, Tiago. Obrigado pela amizade, pelo carinho, pelas palavras. Obrigado a todo mundo que está aqui. Quanta gente. Meu Deus, vocês surpreenderam a gente com tanto carinho, com tanta dedicação de vir para o nosso evento. E eu tenho aqui algumas pessoas que chegaram, acomodamos aqui, né? Logo a gente vai ter um coffee break bacana ali, um belíssimo coquetel. A gente vai interagir. Vou ser bem direto aqui ao ponto, bem rápido aqui para a gente poder interagir. E eu preciso agradecer a cada um de vocês. Se eu falar o nome de cada um de vocês, eu vou ter que falar um pouquinho da história, um pouquinho de cada, porque eu conheço todo mundo que está aqui, ou pelo menos a grande maioria. A gente conhece bastante, conversa bastante, já interagimos em algum momento, em alguma empresa, em algum evento, em algum empreendimento, em algum momento da vida. Todas as pessoas estão conectadas com a gente aqui. Então, a alegria que eu tenho no meu coração é porque Deus escolhe cada um de nós para estarmos aqui hoje. Nós estamos aqui porque, sim, desejamos estar, mas Deus permitiu. Então, a Ele toda a honra e toda a glória. E um forte aplauso ao Senhor, por favor. A Ele. Esse é o grande dia, né? O lançamento dos nossos filhotes. Deixa eu ajeitar o livro da Carol aqui. Ela tirou para mostrar aqui. Gente, esses livros... A Carol já vinha com o projeto dela, tá? Já vinha com o projeto dela há mais tempo do que eu. Eu não tinha assim aquele desejo ardente de construir um livro. Não era algo que me movia tanto. Mas eu tinha muita coisa guardada, anotada, que a gente acumula, experiência, aquela coisa toda, e faz os treinamentos, e a gente percebe mentorias, e as pessoas começam a perguntar, quando é que vai lançar o livro? Mas eu não era alguma coisa que me movia tanto, assim, sabe, Maia? Porque eu não queria ter o meu... Não era assim, a minha foto num livro que ia... Não me preenchia aquilo. Tanto que o meu livro nem tem a minha foto, né? Na capa. Então, mas eu tinha, sim, o desejo de manifestar algo, mas ficava ali escondidinha, correria, e vai para um lugar, e vai para outro, e trabalha, e constrói, e viaja. E, de repente, a vida me parou. Foi isso que aconteceu. A vida me parou, Deus me parou. Eu preciso atribuir, porque tudo que acontece na minha vida, já que eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, é Ele que faz, né? Então, tudo tem que ter um propósito. E no início desse ano, para quem não sabe, eu quebrei a perna. Bem no iniciozinho do ano. Estava com a minha família, em Santa Catarina, pegamos um lugar muito bacana, num lugar alto, num morro lá, para ver os fogos. Passamos a última semana, os primeiros dias do ano. No último dia, botando as coisas do carro, deslizei na garagem, o pé foi para fora, tíbia, fíbula, os ligamentos e tudo mais. Aí, cirurgia, parafuso, pé para cima, cadeira de roda. E aí eu sou muito intenso, Vanderlei, sou muito intenso. Como é que eu paro agora e fico 2 meses sem poder botar o pé no chão, hein, Leandro? Me explica isso. Passei por aquele processo, Deus me abençoou, passei por mãos boas a todo o processo, vi o cuidado de Deus em todos os momentos. Fala, Beto, bem-vindo. E eu percebi que naquele momento que eu estava vivendo, alguma coisa acendeu em mim, porque, Joséilton, às vezes, um processo como esse piora pode piorar um monte de outras áreas da nossa vida, não é mesmo? Mas eu estava podendo cuidar de mim, da minha família, sem faltar nada, as finanças em dia, os negócios em dia. Fiz até umas viagens no meio daquele período ali, fomos para Gramado num evento, eu com o pé para cima, cadeira de roda. Aeroporto é muito bom, viu? Eles mimam bastante a gente quando você está nesse processo. Shopping você tem aquelas motoquinhas lá que você pega, está tudo certo. Mas eu também tive uma experiência que foi imersiva ali, social, sabe, apóstolo Anderson?
porque eu percebi que as pessoas que estão em condição de cadeira... É muito ruim a acessibilidade para as pessoas que estão em situação ali como cadeirante, né? Mas eu pude ali ter um processo também de mais empatia com esse público, né? Porque muitas coisas são muito mais difíceis, não apenas falando da questão física, né? Mas, enfim, das questões também de acessibilidade. Mas passei por aquele processo e olhei para todo aquele cenário, podendo cuidar de mim, nada faltando, as coisas indo bem, os negócios fluindo. E eu tive um momento de gratidão a Deus. Acredita nisso? Hein, Elda? Num processo como esse? Gratidão. Por quê? Eu entendi que eu tomei muitas decisões na minha vida. Algumas foram um pouco tortinhas, talvez, mas eu acertei bastante. Algumas coisas eu acertei, que me proporcionaram estar num momento como aquele, cuidando de mim, da minha família, de todas as coisas. E o que eu faço agora? Eu pensei, eu preciso falar para as pessoas, compartilhar com as pessoas o conhecimento que me libertou, que me ajudou de alguma forma. Comecei a fazer séries no Instagram e não falava para ninguém do que eu tinha publicamente. Só os amigos mais próximos sabiam o que eu estava passando ali, Simone. Aí, eu comecei a fazer as séries no Instagram, recortes de palestras, a fazer as minhas lives e mentorias, enfim, gratuitas. Comecei a fazer um processo gratuito. Minhas redes sociais, que eu só postava viagens, família, coisas do dia a dia, a visualização foi lá para cima, a pessoa começou a gostar de conteúdo, Maia. Acredita num negócio desse? Porque normalmente o pessoal vai para a rede social, mas é dancinha, aquelas coisas. Eu não estava muito buscando visualização, só queria compartilhar conhecimento. E o negócio começou a vir, fluir. E aí eu fiz uma série, fiz duas, e começou a ter um movimento muito forte. E aí, quando eu passei por aquele processo, já tinha escrito muita coisa, vários cursos, vários treinamentos, tinha escrito várias palestras, muita coisa eu estava produzindo já para lançar no momento oportuno. Inclusive, muitos trechos desse livro já estavam prontos, eu estava lapidando, mas eu não tinha ainda ideia que era um livro que eu ia construir. Passei por aquele processo, estava um pouco melhor recuperado, ainda estava de muletas. Aí eu fui conversar com o Lucas, que eu vou mostrar para vocês logo mais aqui. Lucas, que é o CEO da Doxa. E aí ele conseguiu, na conversa que eu tive com ele, me trazer o propósito. Por que trazer esse livro? Para ajudar outras pessoas e compartilhar ainda mais o conhecimento. O seu sonho com dia e hora para acontecer. Diz uma coisa, qual seria a sua atitude? Qual seria a sua forma de lidar com todos os problemas do dia a dia, se você tiver certeza absoluta de que aquilo que você tanto deseja vai se realizar? Será que você terá uma atitude mais positiva? Não é isso? Será que você vai lidar melhor com os desafios? Quando aquela pessoa difícil chegar próximo de você, será que você vai saber lidar melhor? Você vai poder olhar a vida com mais otimismo? Aquele dia difícil, mas saber que no dia seguinte você vai poder trilhar mais um pouquinho em direção aos seus resultados? Então, é disso que nós falamos. Por quê? O sonho por si só, ele não passa de uma ilusão. Mas o sonho que se transforma numa meta, ele passa a ser um sonho com dia e hora para acontecer. E aí tem um processo para isso acontecer. Porque, infelizmente, Maísa, a maioria esmagadora das pessoas não sabem o que querem. Eu trago essa frase que, numa viagem a um país da América Latina, há uns 20 anos atrás, eu recebi essa frase e eu guardo ela para a minha vida. Nunca durma sem um sonho e jamais desperte sem uma razão. Se você parar para refletir um pouquinho só sobre isso, muda muita coisa já. Já dá para a gente, Alex, dá para a gente conseguir, talvez, ajudar mais pessoas e a si próprio. Deitar a cabeça no travesseiro, com o seu sonho latente no seu coração, com aquilo que faz seu coração bater mais forte, e despertar no dia seguinte, com toda a intrepidez,
para realizar. Muda. Porque a maioria das pessoas estão como folhas ao vento, vivendo apenas pela sobrevivência, achando que a sua vida não é a vida que queria estar vivendo. É isso que acontece, senhoras e senhores, com a maioria esmagadora das pessoas, e elas entendem que não tem domínio para transformar a sua realidade. E a verdade é que nós temos esse controle, porque a única coisa que o Criador nos deu, poder de controle total e inalienável, é o poder de controle da nossa mente. Você não tem controle sobre nada no mundo externo. Você não tem controle sobre nada do que vai acontecer amanhã ou depois. Mas nós temos controle de como nós pensamos e reagimos àquilo. É isso o que nos foi outorgado, capacidade de reagir. E isso é gerado através do tipo de informação que nós acumulamos, que nós absorvemos através dos mentores, através dos livros, através da Bíblia, através dos ensinamentos, das experiências, não é mesmo? E eu quero contar para você a história de um menino que olhava para os céus, fascinado com os aviões, e ele, com seus brinquedos de menino, parava tudo o que estava fazendo quando um avião passava no céu. Isso era o que atraía os olhares, a atenção e mexia algo no coração daquele menino. E existia um dia, quando esse menino tinha cerca de 9 anos de idade, em que o céu estava azul, límpido, o sol maravilhoso, e surgiu um avião no horizonte. E esse menino olhava aquele avião. Não se sabe quanto tempo esse avião demorou para cruzar sobre a cabeça daquele menino, mas ele acompanhava atentamente, a todo instante. Ele fazia perguntas que não sei se você já fez alguma vez. Será que tem pessoas lá? E se tem, para onde que elas estão indo? Esse menino morava numa casinha pobre, o pai era cabeleireiro do bairro, a mãe era uma vendedora, uma família pobre. E nesse dia, a pergunta é, e se tem pessoas lá, para onde que elas estão indo? E aí surgiu, Wilson, um grande sonho, um grande desejo, viajar pelo mundo. E esse menino é esse que vos fala. O sonho de viajar pelo mundo. Uma família pobre. E quando eu digo pobre, gente, é para definir logo. Porque tem gente que diz assim, a minha família era humilde. Eu pensei, poxa, então agora não é mais humilde, né? Porque você pode ser pobre ou pode ser multimilionário, precisa continuar sendo humilde, não é mesmo? Porque a humildade precede a honra, a humildade aproxima pessoas, a humildade revela caráter, a humildade manifesta o que há o melhor em nós, então a humildade não define muito situação socioeconômica. Então a gente era pobre mesmo, tá? Então, e naquela situação, você acredita que um menino, naquela situação, pode viajar pelo mundo? É difícil, né? E eu tive que aprender muito cedo a guardar os meus sonhos dentro de mim. Porque às vezes quando você vai conversar com as pessoas, Rui, até mesmo aquelas pessoas que te amam, mas você vai contar um pouquinho do seu sonho, aí a pessoa coloca a mão assim no ombro, Vanderlei, e diz assim, ah, meu filho, não sonhe tão alto, a gente é pobre. Para privar da frustração, talvez da dor, de não conseguir, enfim. Não sei se foram exatamente essas palavras, mas foi o que eu entendi. Então eu tinha que guardar e conservar os sonhos dentro de mim. E eu disse assim, eu vou viajar pelo mundo. Eu quero conhecer os lugares que estão nos livros da escola. Eu quero conhecer os lugares que eu vejo na televisão, naquela telinha preto e branco que a gente tinha. Eu quero ver esses lugares que as pessoas dizem que existe. Se é real, eu quero conhecer. E eu guardei isso muito vivo no meu coração, eu chamo isso de ponto ativador do sonho. É um momento em que algo se revela, é uma força tão grande que te impulsiona a ir adiante. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, decidi na minha vida que eu ia viajar para Nova York, eu queria conhecer Londres, eu queria conhecer esses lugares maravilhosos.
E só que eu não podia compartilhar com todo mundo, porque as pessoas olhavam e falavam, ah, não, tá bom, é isso aí. Mas, tipo, não acreditando muito. E hoje, pela graça de Deus, são 29 países. Eu e a minha esposa vamos para o 30º país agora. Obrigado. Então, esse é o meu sonho. Eu não sei qual é o sonho de cada um aqui dentro. O que importa é o seguinte, algo que impulsiona você. Algo que motiva você a ir à frente. Algo que faça com que você supere todas as adversidades, as pedras no caminho. Sim, há pedras. Há dificuldades se você não tem um porquê elevado, se você não tem um objetivo principal, se não tem um sonho ardente, você para nas pequenas pedras. As pedras no caminho. As pequenas pedras podem parar alguém totalmente sem nenhum objetivo. Isso acontece, a gente não vê isso no dia a dia? Pessoas que simplesmente paralisam por pouca coisa. Porém, você talvez pode ter um objetivo um pouco mais forte. Aí aquela pequena pedra talvez não tranque, mas uma outra um pouquinho maior já tranca. Então, esse sonho ardente é algo tão forte que queima no coração, que arde no coração ao ponto de chamuscar a roupa. É isso que faz toda a diferença. É isso que faz com que nós possamos olhar para a vida com otimismo, superar as adversidades e sim, contagiar outras pessoas para crescer e prosperar. Um sonho não passa de uma ilusão, mas quando transformamos o sonho em uma meta, passa a ser um sonho com dia e hora para acontecer. E o que eu abordo aqui? Eu estou aqui com... Beleza. As pessoas, na verdade, não sabem o que querem. Eu faço essa pesquisa de vez em quando, gente. E eu estou pensando em fazer... Eu estou com um projeto que eu quero fazer isso gravando. Tá? Quero fazer isso gravando. Você pode passar nas ruas mais movimentadas da sua cidade. Imagina, João Neto, que você vai lá na Avenida Paulista. Movimentadíssima. E eu faço isso eventualmente. Eu sou meio doido. Aí eu pergunto assim... Me diz uma coisa, Grazi, o que você quer da sua vida? E a pessoa não sabe o que falar, porque primeiro ela não está preparada para essa pergunta. Ela não refletiu sobre isso, Cláudio. Olha que impressionante. O que você quer da sua vida? As pessoas não refletem sobre isso. E se eu estimular um pouquinho mais, Johnny, eu digo assim, qual é o seu sonho? A pessoa começa a entrar num processo de angústia, de aflição, que ela tem que responder algo. Não é possível que eu não tenha sonho, né, Leandro? E a pessoa começa a falar generalidades. A grande maioria entra nas generalidades. Eu quero ser feliz, eu quero ser rico, eu quero cuidar da minha família. Sei lá, qualquer coisa desse tipo. Que é muito bom, mas ao mesmo tempo não é nada definido. E quem não sabe o que quer... dificilmente chegará a algum lugar. Você tendo a convicção do que você quer, já exige um esforço contínuo e inteligente, porque a todo um instante nós seremos confrontados com duas forças. E essas duas forças serão o nosso desafio todos os dias. Seja você um funcionário de uma empresa, seja você um empresário, um profissional, um líder, uma pessoa autônoma, seja você um palestrante, um mentor, uma pessoa que faz consultas, né, que faz o seu trabalho, a sua profissão, independente do que você faz na sua vida, um estudante, seja o que você faça na sua vida, são desafios. E essas forças dizem o quê? O medo e o sonho estão guerreando dentro de você. Eu queria que você, nesse momento, pegasse a sua mão esquerda, assim, olha para ela. Olha para a sua mão esquerda, por favor, faz isso aqui comigo, é importante, é legal. Olha para a sua mão esquerda e na sua mão esquerda está o seu medo, são os seus medos. Tem medo ou não tem, gente? É normal, isso faz parte do processo. Agora pega a sua mão direita, olha para ela e aí está o seu sonho. Muito bem, fecha assim comigo, ó. Fecha assim, agora fecha os dois. Quando você olhar para a sua mão esquerda e você olha, eu tenho medo da frustração, da crítica, do que vão falar, do que eu não sei se vai dar certo, e se eu fizer e fracassar, o que vão falar de mim? É o medo do que ainda não existe, do que está no campo do imaginário, do que não está no mundo real. E quando você olha para a sua mão direita, você tem um sonho muito pequeno.
o que vai prevalecer? O medo. Aí você olha para a sua mão esquerda e você tem um medo muito grande. E você olha para a sua mão direita e você tem um sonho maravilhoso, um sonho poderoso, algo que te impulsiona. O que vai prevalecer? Levanta a mão assim, à direita, o sonho. É isso aqui. É o sonho. Mas fecha assim, ó, com energia de quem realiza, de quem faz acontecer. E é essa autoridade que nós temos diante da nossa vida, diante dos desafios, é de superar. Vamos bradar sucesso 3 vezes no 3? 1, 2, 3. Sucesso, sucesso, sucesso. Um aplauso para vocês são incríveis. E o processo aqui é descobrir o sonho ardente. É aquilo que movimenta. Eu até brinco o seguinte: não é possível você, essa noite, dormir depois de ter essa informação, sem buscar o seu sonho ardente. Esse livro eu faço todo um exercício, um treinamento, toda uma forma de ajudar a extrair do seu coração o seu sonho ardente. É possível fazer isso. Eu construí, dentro desse livro, toda a metodologia para você entender causa e efeito de ter ou não ter um sonho, como que você manifesta isso, como que você extrai de dentro de você, como você transforma numa meta, como que você faz o planejamento e como que você executa. É um trabalho de mais de 20 anos. Está aqui dedicado. Descubra o seu sonho ardente. Por quê? Amanhã de manhã, se você acordar sem esse sonho ardente, faz um favor, volte a dormir. Brincadeira. Descubra ele. Não aceite viver mais um dia sem ele. O sonho é aquilo que traz entusiasmo. O sonho é que nos dá satisfação, a alegria de poder realizar. O sonho é o que faz nós acordarmos felizes, dispostos a dar mais um passo rumo à realização. E como ativar essa chama da realização? Como fazer essa ignição? Como fazer isso surgir? Uma das perguntas mais frequentes que eu tenho, Alberto, é como que eu descubro o meu sonho ardente? Porque a maioria das pessoas não tem consciência disso, que a gente está falando. E quando elas entendem, elas perguntam, e como que eu descubro o meu sonho ardente? E aí tem todo um processo para isso acontecer. Já falamos do ponto ativador do sonho. Então eu desenvolvo dentro deste livro como qualquer pessoa, por mais simples, por mais uma pessoa que, por mais dificuldades que tenha, ela vai entender o processo, a metodologia para realizar qualquer coisa que ela deseje realmente na sua vida. O ponto ativador do sonho é aquele momento em que tudo faz sentido. E os ladrões de sonhos vão sempre forçar você a não realizar. E que são esses ladrões? São as dificuldades, as críticas, a inveja, o pessimismo, o desânimo, as negatividades. Tudo isso estará todos os dias, sim, à disposição. Cada um se agarra onde quiser. Eu prefiro me agarrar nos meus sonhos, nos meus objetivos. Essa é a visão. E quando você olha lá, você tem uma meta, você não para, você supera. As dificuldades ficam menores. A visualização do sonho, visualizar isso todos os dias fará toda a diferença. Eu costumo dizer que todas as coisas são construídas no mínimo 2 vezes. Primeiro na mente de alguém e depois na prática. O prédio que nós estamos, você acha que simplesmente trouxeram um monte de tijolos, concreto e começaram a subir de forma desordenada? Não! Alguém um dia pensou, mentalizou e pensou, eu vou fazer 2 torres enormes com 28 andares, 4 elevadores por torre, que vai servir um monte de... com aquele salão bonito, desenhou depois num papel, primeiro ele imaginou, certo? E por último, de fato foi realizado com a construção, com a execução da obra. A mesa que você está servindo você, a cadeira que está servindo você, alguém pensou nisso antes. A roupa que você está vestindo, o smartphone, os acessórios, tudo o que existe absolutamente, nasceu primeiro na mente de alguém. Portanto, os nossos sonhos precisam ser primeiramente construídos dentro da nossa mente. Se você não consegue imaginar como que você poderá realizar, ouse um pouco mais.
aquilo que couber na sua mente, será o ponto inicial para você realizar. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Sim. Vamos adiante. Finalizando aqui. 4 pilares para transformar o seu sonho em uma meta. No final, a gente vai ter um belíssimo coquetel que está esperando a gente ali. Vai ter um momento para vocês terem acesso aos livros. A gente vai fazer dedicatórias, tirar foto com vocês. Então, hoje é um dia que a gente está muito feliz em receber cada um de vocês. Agora, se você encontrou o seu sonho, vamos lá. Primeiro processo, primeiro desafio é encontrar o sonho. Muito bem, encontrei o sonho. Está pronto? Resolvido? Ah, beleza, descobri o sonho que me move, mas não sabe como botar em prática. Como é que a gente faz isso? Existem 4 pilares fundamentais para qualquer pessoa transformar um sonho numa meta. E eu faço o exercício e desenvolvo com você dentro do livro como extrair o sonho, como transformar isso num projeto e como você avaliar se o seu objetivo, se o seu sonho está no ponto para transformar numa meta. Beleza, Pontes? Por quê? Você vai imaginar o seguinte, ele é real, ele está claro, ele é definido, ele é desafiador. Rapidamente, porque está bem claro aqui, vocês depois vão ter acesso. Real é aquilo que está no mundo real, é aquilo que é realizável. Se é real e é realizável, passa a ser um pilar. Dá uma nota de 0 a 10 para isso no seu sonho. Tem gente que diz assim, eu faturo uma média de 10 mil por mês, mas esse ano eu vou faturar 10 milhões. Tudo bem. É possível? É. É provável? Não. As probabilidades estão contra você, as métricas e tudo mais. Não existe um histórico que fundamente uma progressão nesse nível. Então, cada vez que você vai chegando perto do prazo que você estabeleceu e você não consegue cumprir aquela meta, você desmotiva. Porque a meta, na verdade, ela era irrealizável. Então, essa consciência. Cada situação que a gente faz, então o livro ele vai ajudar você a como definir uma meta que ela seja real. Não é algo que você só estica a mão e não tem nenhum esforço, mas precisa ser algo que seja realizável, tangível. Claro, eu falo de clareza do que você quer. Você passa a ter certeza, você vai botar de 0 a 10. Realmente é isso que eu quero, é a clareza. Clareza é o conhecimento. O conhecimento dissipa o medo. O medo, na verdade, é a ausência do conhecimento. Quando você está num ambiente totalmente escuro, você tem medo de se mover. Por quê, Filipão? Você pode tropeçar, bater a cabeça, você não sabe o obstáculo que está diante de você. Imagina que você está numa rua escura. Essa rua escura é totalmente um breu. Vai dizer que não dá um medinho dar uma caminhada nessa rua, à noite. Você não sabe o que espera você. Agora, se você coloca a luz do dia, a luz do sol, a luz, liga o interruptor, acendeu a luz, você transita, navega, você caminha, você pode se movimentar. É a luz do conhecimento, é a revelação, é aquilo que você absorve. E tudo isso proporciona qual é o nível de clareza que eu tenho dentro disso, porque isso vai eliminar os medos de à frente. E precisa de definição, detalhe. Tudo que você quer precisa de detalhamento, no mínimo detalhe. É aquela casa? Eu não sei se o que move você é aquela casa, se é aquela viagem, se é aquele carro, se é construir uma escola, se é construir uma igreja, se é, enfim, morar em outro país. Eu não sei qual é o seu objetivo, cada um tem o seu e está tudo certo, mas precisa de clareza. Imagina se é uma casa. Como é a rua da casa que você quer? Quando você anda nessa rua, como ela é? Quando você chega na frente daquela casa, qual é a cor? Qual é o estilo da porta? Tem um jardim? Qual é a cor das janelas? O formato? Quando você entra nessa casa, o que você vê ali? Uma sala de estar? Como é a decoração dessa sala de estar? A cozinha? O quão incrível ela é? Quando você olha pela janela dos fundos, você vê uma área de lazer, uma piscina, uma ilha, não sei o que você vê, a garagem, como é que ela é? Você tem escada, é tudo na horizontal. Se você sobe aquela escada, o que tem lá em cima? Talvez o seu quarto, a sua suíte, o quarto dos seus filhos. Imaginou um pouquinho comigo? Aí você coloca no papel em riqueza de detalhes tudo o que você quer. O seu sonho é o seu projeto. Se você não tratar o seu sonho como um projeto, se você não transformar o seu sonho numa meta, é bem provável que ele jamais se realize.
E precisa ser desafiador, porque aquilo que nos desafia faz com que nós tenhamos mais ímpeto, mais energia, mais dedicação para realizar. As pessoas dizem, a vida já é tão desafiadora, e usam a palavra desafio como algo, às vezes, negativo. Mas tudo bem, é porque são desafios que a vida impõe ou que outras pessoas impuseram. E se for um desafio que você determinou? Será que você não estará muito motivado para resolver esse desafio? Você será apaixonado por esse desafio. Então precisa ser desafiador. Você vai colocar as notas mais altas possíveis para caracterizar o seu sonho ardente. Beleza? Vamos adiante aqui. Transforme o seu sonho numa meta. E a gente vai buscar, através dos recursos que eu vou contribuir com vocês aqui, como você obter os recursos financeiros, intelectuais, estruturais, logísticos, emocionais, de relacionamento. É muita coisa que a gente tem que ver o que está à nossa disposição para colocar em prática e utilizar. E a pergunta que eu quero fazer para você, guarde no seu coração. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? O que arde no seu peito? Ter liberdade financeira, mobiliar sua casa, a faculdade do filho, a liberdade de tempo, estilo de vida, bons restaurantes. Não sei. Você vai identificar viajar pelo mundo, bem-estar da família, garantir um bom futuro, o carro, uma casa dos sonhos, cuidar da sua saúde, um procedimento estético, por que não? Fazer obras de caridade, ajudar pessoas e tantas outras coisas que nós poderíamos elencar. Ser movido por algo que vai além de si próprio também. Agora eu gostaria que você dá a degustação de algo aqui para você. Tive a oportunidade de 2 vezes. Que cidade é essa? Paris. E estou devendo uma viagem também aqui para Carol, mas a gente vai. Tem alguns amigos que vieram agora de Paris, né? E é uma cidade linda, maravilhosa, só que as pessoas saem tirando foto de tudo e tal, e veem depois pela câmera do telefone o que elas deixaram de ver lá. Tá tudo bem. Eu gosto de ter um momento de contemplação. Eu gosto de sentar num café. E eu peço aquele café, ele chega, e eu escuto os sons. Imagine Paris. Não sei se esse é o seu sonho. Mas se for o seu sonho viajar pelo mundo, ou independente do seu sonho, eu quero que você tenha a capacidade neste momento de visualizar comigo. São as ruas agitadas, pessoas falando vários idiomas. Vários momentos do ano, pode ser frio, pode ser um pouco mais quente. Mas eu quero que você imagine, sentado naquele café parisiense, olhando para a Torre Eiffel. O cheiro daquele café começa a entrar na sua narina. Os sons, as cores, são muito especiais. A sensação da contemplação daquele momento, aí você vai sentir o sabor. Aquele café é um café muito, muito saboroso. Deu água na boca aí? Cafezinho. Cheirinho do café. Você está em Paris, na Champs-Élysées, olhando para a Torre Eiffel, tomando aquele café. Esse é o poder da visualização do seu sonho. Se você não visualizar o seu sonho, você vai sucumbir às adversidades. Eu não sei o que é, mas tem que brotar, tem que sair pelos poros. Isso movimenta o ar ao seu redor. A pergunta que eu quero fazer: como seria a sua energia hoje, se você soubesse como realizar o seu sonho? Qualquer pessoa pode realizar. E eu quero aqui aproveitar, nesse momento, para explicar para você. Esse livro, Seu Sonho com Dia e Hora para Acontecer, não é apenas um livro motivacional, nem de autoajuda. Ele é um guia prático para ajudá-la a transformar os seus sonhos em metas. E com isso eles serão sonhos com dia e hora para acontecer. Serão sonhos com dia. Vamos lá, sonho com dia e hora para acontecer será um
Sonho com dia e hora para acontecer. Muito bem. Agora, para finalizar, porque a gente vai fazer muitas coisas bacanas ali, quero passar para vocês o seguinte. O livro, eu vou navegar com vocês em 3 partes, tá? Que eu vou rapidamente, só para que vocês tenham aqui uma noção, uma ideia do que nós vamos tratar. Na primeira parte, eu falo da relação causa e efeito na nossa mente. Eu preciso trabalhar isso e preparar o leitor, porque muitas pessoas estão totalmente desprovidas dessas informações, e a base para que tudo faça sentido na sequência. A gente vai falar sobre a energia inesgotável que o sonho gera. Sobre a mentalidade de sucesso, eu trago várias bases, vários mentores. Vamos falar e definir, detalhar, para que você conheça todos os ladrões de sonhos e como lidar com eles. Isso, e o poder de um objetivo elevado, quanto isso repercute na sua mente. Na parte 2, eu vou falar do método Realize, que é o método em 7 passos, que é como descobrir o seu sonho ardente, construir na sua mente, visualizar o seu sonho, transformar o seu sonho numa meta, fazer o planejamento, executar e viver o seu sonho desde a concepção da jornada até a realização. E na parte 3 é o fechamento. Esse conteúdo foi colocado aqui como um bônus, mas ele é algo que complementa o entendimento. Eu falo sobre os 5 pilares para um trabalho com propósito, para identificar uma carreira, uma jornada, uma profissão ou uma empresa que você quer abrir, porque muitos empresários abrem empresa para eles mesmos, e nós precisamos construir negócios, parcerias, para servir a algo, né, e a alguém. Mentalidade correta versus imediatismo, ou seja, quanto mais imediatista, mais dores e mais dificuldades. Imediatismo, tudo que é do curto prazo atrapalha o longo prazo. Atitude de alta performance, falo assim de forma bem dinâmica sobre a atitude de alta performance, bem detalhada, que às vezes não consigo fazer nos treinamentos, eu trouxe tudo para o livro. E falo sobre medos e sonhos, os principais medos, os principais sonhos e como isso trabalha dentro do nosso coração. Beleza, pessoal? Quero, para poder finalizar esse momento aqui, e a gente vai fazer uma oração daqui a pouquinho, tem alguns amigos, pastores que estão com a gente aqui. A mensagem é: as suas decisões definem o seu resultado. Um grande mentor passava para mim isso, e ele dizia que você é o tipo de pessoa que decide ser. Você tem os resultados que decide obter, e você é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Todo o potencial para triunfarmos, o Criador já colocou dentro de cada um de nós. Por isso, sucesso é uma decisão. Entre em ação. Entenda que a disciplina entre a ponte e as metas, é a ponte entre as metas e realizações. E o principal, mantenha a atitude positiva diante das adversidades. Lá fora, gente, da porta para fora, tem mais pessoas positivas ou negativas? Então, se você se mantiver positivo, você já sai na frente. Porque não é a direção do vento que determina o destino do veleiro, mas sim a posição das velas. Tenha paixão pela causa. Porque, no final das contas, é essa paixão que vai fazer a diferença em tudo que a gente faz. Não importa a sua jornada, tenha paixão, e essa é a hora. Nunca desista dos seus sonhos. Muito obrigado. Nesse momento, pessoal, antes de finalizarmos definitivamente essa fase, eu quero chamar aqui à frente, não sei se está aqui, tá. Quero chamar aqui à frente um amigo, é um pastor, um homem de Deus, e que eu tenho muita gratidão esse ano de Deus ter nos reaproximado para os projetos. Eu convidei Veraldo, você e a sua família, são pessoas que nós amamos, nós temos muito carinho. Eu queria que você fizesse uma oração por esse livro, nessa inauguração, nesse lançamento. E eu gostaria que vocês me ajudassem a receber aqui na frente, pastor Veraldo Lopes, por favor. É o idealizador do projeto Cristão Empreendedor. Tudo bom, Veraldo? E junto com o Veraldo, eu tenho vários pastores aqui hoje que dão a honra também. Apóstolo Anderson Rosa, por gentileza, com a missionária Mary, por gentileza, venha à frente. Gostaria de chamar também aqui o pastor Odair Borges, está conosco. Pastor Júnior, eu vi ele, não sei se ele ainda está aqui. Pastor Júnior, tá bom. Temos mais algum pastor aqui que
que eu não mencionei, pastor Odair. E eu gostaria de chamar, logicamente, a minha esposa, né? Nós vamos agora fazer essa oração. Quero passar para o Veraldo, se quiser falar algo, né? Orar, e nós dedicarmos essas obras. Boa noite, pessoal. É uma imensa alegria nós estarmos aqui reunidos nessa noite. Nós nos conectamos novamente, reconectamos, né, Felipe? A gente se conheceu em 2012 através do network, como, né, o amigo comentou ali, e eu tinha um centro de exibição no Rio Grande do Sul, e a gente se conheceu através de eventos, treinamentos, e a partir dali a gente gerou uma conexão. Depois, 2019, né, a gente traçou alguns destinos, e agora, nesse ano, eu vim para São Paulo, vai fazer 3 anos, e eu ativei um projeto que eu tinha lá no Sul, chamado Cristão Empreendedor. E dei o start aqui, e o Bisael me chamou, né, que apareceu lá o link Alphaville, o Bisael me chamou, quando vem para cá, vamos tomar um café. Eu moro em Alphaville, eu disse, mas eu também estou morando em Alphaville. E aí, graças a Deus, a gente nos conectou novamente. Então, é muita alegria nós estarmos aqui nesse momento. Eu sei que é um marco na vida desse casal. Eu conheço eles, né, já há algum bom tempo, uma caminhada, uma trajetória. E antes de nós fazer a oração, Bisael, eu gostaria de compartilhar um versículo. Esse versículo, eu vejo ele em vocês dois, né? Vejo ele em vocês dois, e ele serve para todos nós que estamos aqui também, né? Porque, como tu falou, tu consagra tudo ao Senhor, né? Tu coloca Deus na frente de todas as coisas, e quando a gente coloca Deus na frente, não é mais na força do nosso braço, né? É o Senhor que vai nos conduzindo aí para a vitória e para o sucesso. Muita gente já conhece esse versículo, está lá em Josué 1:9, que diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse versículo eu vejo muito claro na vida de vocês, né? E além de fazer parte da vida de vocês, eu vejo que vocês estão transmitindo isso para outras pessoas também, né? Seja forte, seja corajoso, não desista dos teus sonhos, vá à luta, por mais que a dificuldade venha, mas você é mais que vencedor, então vocês estão transmitindo isso para outras pessoas também. Eu consigo ver isso no coração de vocês e na vida de vocês também. Gostaria de convidar vocês para ficarem de pé, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar esse casal, esses livros. Posso? Pai, na autoridade do poder do nome de Jesus, Pai, nós queremos primeiramente agradecer por esse momento, por essa oportunidade. É um momento de muita alegria, Senhor, de comunhão. É um momento, Senhor, onde o Senhor está gerando um novo registro, Pai, nas nossas vidas. Por isso nós se alegramos em fazer parte desse momento da vida do Felipe Bisael e da Carol Melo, Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E coube o Senhor nos conectar nessa noite com eles. E hoje estamos aqui, Senhor, em comunhão e comemorando essa vitória, Senhor. Porque nós cremos que a vitória deles é a nossa vitória também, Pai. Nós abençoamos este projeto, abençoamos esse livro e declaramos, Senhor, que esse livro irá alcançar as nações da terra, de norte a sul, de leste a oeste. Que essa mensagem, Senhor, seja transmitida e gere transformação na vida das pessoas, Pai. Nós abençoamos e declaramos o novo do Senhor na vida do Felipe Bisael e da Carol, Pai. Por isso, nessa noite, nós glorificamos o Teu nome e declaramos, Pai, que toda honra, toda glória e todo louvor é para o Senhor. Obrigado, Jesus. Assim nós louvamos, te agradecemos e te aplaudimos nessa noite pela vida dos Teus filhos aqui, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Veraldo. Obrigado. Deus abençoe, meu querido. Cada vez mais. Obrigado. Obrigado, cara. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Obrigado, missionária. Obrigado. Podem sentar mais um pouquinho, pessoal. Quero chamar mais uma pessoa especial aqui. Obrigado, irmã Sandra, né? A gente conheceu pessoalmente hoje aqui, né? É verdade. O Odair, a gente já tem uma caminhada longa, né, Odair? Longa. Carol, fica mais um pouquinho aqui comigo, por favor. Eu quero chamar aqui na frente. Pessoal, eu falei para vocês da editora, né, do Lucas. E eu quero que vocês conheçam ele, por favor. Lucas e o Guilherme, vem aqui. Primeiro o Lucas, né? Vem o Lucas, então, por favor. Me ajuda a receber o Lucas.
que é um amigo. Ele é um grande inspirador também aí, né? Ajudou a gente a botar no papel, a organizar no primeiro momento. Ele até está com um rascunho ali, do primeiro rascunho. O livro começou num esboço pequeno e depois, lógico, o conteúdo já estava todo pronto, a gente só organizou, né? Então eu quero agradecer, eu quero passar aqui pro Lucas falar um pouquinho. Joia, boa noite, prazer. Parabéns, porque eu tenho uma frase... Algum de vocês já ouviu falar num pregador chamado Miles Monroe? Alguém aqui conhece? Sim, né? Ele falava duas coisas que sempre me chamou muita atenção. E uma delas que ele falava era assim: o lugar mais rico da Terra é o cemitério. Porque muitas pessoas enterraram sonhos, livros, projetos, métodos, porque não tiveram coragem, né, de realizar o sonho. Né? E uma outra coisa que ele falava é o seguinte: ele falava assim, eu vou morrer vazio, porque tudo aquilo que Deus me deu, eu vou colocar para fora. E parabéns, porque vocês foram esses que colocaram para fora, né, e saiu um projeto maravilhoso. E tudo nasceu de uma simples conversa. A verdade é que o mercado hoje em dia editorial está crescendo muito no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né, e referência, Estados Unidos hoje movimenta 23 bi nesse mercado, a gente movimenta 5 bi ano e todos os anos a gente vem crescendo. E eu sempre brinco que é o seguinte: quando refrigerante não existia, aí veio a Coca-Cola, lançou refrigerante e aí começou a ter os consumidores disso. Então, se você quer ter mais leitores, você precisa de mais autores, é natural. E o fato é que, assim como o Bisael, ele já tinha esse conteúdo dentro dele. A Carol já tinha esse livro, né? E a gente já falava sobre isso antes, até da questão da editora, que a gente já se conhece há um tempo. E o fato é que muita gente carrega coisas preciosas. E doxa significa isso, significa glória. Né? Deus, de fato, nós somos cristãos também, Deus nos deu uma impressão de que Ele depositou a doxa na vida de muitas pessoas. E o ponto é o seguinte: a Bíblia fala que tudo que Deus fez, né, Ele falou que era muito bom. E tudo que é valioso, né, todo tesouro, todo ouro, né, tá enterrado em algo. Agora, quando Ele criou eu e você, Ele falou assim: muito bom. Imagina o que está enterrado dentro de você. Imagina aquilo que você carrega. Então, de fato, nosso papel na doxa é ser garimpeiros. Então, é isso que a gente brinca. A gente só foi o garimpeiro com o Bisael. De fato, ele já carrega isso. De fato, Deus já usa muito ele, né? Tantas pessoas que ele já treinou, e treinamentos e palestras que ele dá. Então, assim como ele, talvez você também tenha esse sonho. Talvez você também... Quantos aqui já tem livros? Eu sei que você tem. Aí, ó, já tem umas 6, 7 pessoas que têm livro. Agora, quantos de vocês já pensaram em escrever um livro? Levanta a mão. Várias pessoas, né? Tem até o lema no Brasil que você tem que ter um filho, um cachorro e um livro, né? Vocês já estão vendo. E uma árvore, é verdade. Exatamente. Exatamente. Então, uma coisa que a gente percebeu na doxa é que a maioria das pessoas não faz simplesmente por causa de um motivo. Não tem clareza, não está no papel, não desenhou isso. Esse é o principal fator. E aí, o que a gente construiu com o Bisael, a gente tem um nome para isso. É o backbone do livro, que é a espinha dorsal do livro dele. Então, a gente, numa conversa de 1 hora, meu papel só foi ser o garimpeiro. Né? Então, hoje, nós temos, dentro da editora, garimpeiros. A gente tem uma missão muito forte de fato, garimpar essas docs e dar o apoio para o autor em todo o processo, em todo o mercado e tudo mais. E a gente preparou algo especial. O Bisael falou: cara, prepara algo especial. Eu tenho muitos amigos e, de fato, eu sei que carregam coisas preciosas e está faltando um empurrão. Assim como eu perguntei para ele: por que você não tem um livro? Tu lembra disso? Uhum. Ele falou: cara, isso é verdade, eu tenho tanto conteúdo, por que eu não tenho um livro? Né? E nasceu de uma conversa, nasceu da Carol, e vem aí mais 2, né? Uhum. Vem os próximos. Então, o Bisael pediu para a gente preparar algo especial, e aí o Guilherme, que é o especialista editorial nosso, só ele hoje já desenhou 7 livros, 7 esboços de livros. Então, a gente preparou algo especial para vocês, vou chamar o Guilherme aqui, para ele conduzir aí com vocês, e foi uma satisfação estar aqui com vocês. Parabéns mais uma vez, Bisael e Carol. Então, de parabéns, e é só o começo, gente. Então, uma salva de palmas para os autores, por favor. Vou passar para o Gui aqui agora. Boa noite a todos, vocês estão bem? Como o Lucas disse, a questão do livro sempre tem um aspecto social e tem um aspecto principalmente de produto. Porque aqueles que enxergam o livro como um produto e empreendem têm sucesso. Outros querem deixar só um legado. Mas se você unir o legado, a autoridade, a reputação com o produto, é certeza de sucesso. Por isso que o livro é um dos objetos mais protegidos na história da
humanidade. Quando se tem uma guerra, duas coisas são prioridades proteger. Primeiro, os monumentos e depois os livros. Então, por isso que eu quero falar para você, é uma oportunidade e nós preparamos um presente aqui em nome da Carol, em nome do Felipe aqui. Nós queremos dar um presente de fato para aqueles que desejam aqui e têm a expectativa de escrever um livro no próximo ano de 2025. Então, eu vou pedir para que você levante a mão, você que realmente, só você que realmente tem a expectativa. Eu não estou perguntando para você se você já escreveu ou se você sabe como fazer. Simplesmente, se você tem expectativa, arde no seu coração para lançar um livro em 2025. Levanta a sua mão. Ok. Vem aqui na frente agora. Tudo começa com coragem e um passo. Vem aqui, você que levantou a mão. Isso. Eu vou pedir que você fique perfilado aqui, ó, um ao lado do outro aqui, ó, perfilado, por gentileza. Vou fazer uma dinâmica aqui. Multiplicou aqui, hein? Multiplicou. Eu vou precisar de ajuda aqui, multiplicou. Pamela, por favor, a esposa do Lucas. Aí. Ok. Deixa eu ver quantos tem. Vamos contar juntos aqui? Eu preciso que fique um do lado do outro mesmo, que o exercício é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Isso. Ok. Eu vou fazer aqui um sorteio, ok? Porque eu preparei aqui 6 vouchers. São 6 presentes. Não tem como fazer isso porque nós temos meta e, como toda empresa, a gente não pode sacrificar as margens. Brincadeira. Mas eu tenho 6 vouchers aqui para, de uma maneira singela também, abençoar vocês. Como o Lucas disse, tudo nasceu através de um backbone. Backbone significa, né, vem do termo em inglês, espinha dorsal. E eu faço isso todos os dias, nosso time comercial faz isso todos os dias, e eu quero construir os próximos 6 backbones de autores que vão lançar aqui em 2025. Então, eu quero fazer aqui um sorteio, começando aqui a partir do Odair até o último lá, o seu nome? É o Cláudio ou é essa moça aqui? Ah, está aqui no meio? Cláudio ao Odair. Então, Odair, você é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grava o seu número. 9, 10, 11. Você é a 12? Vem aqui, então. Isso. Ela é a 11? Me corrige aí, quem está... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, grava o seu número. Ok? Dobra os papeizinhos, a gente vai fazer. A Carol vai sortear e o... Pode dobrar todos. A Carol e o Bisa vai sortear aqui. É melhor a gente pegar. Ela pega, não vai ver o número. É? Não dá pra ver o número. Aqui, ó, pra baixo. Pronto. Entendeu? Então abre esses aqui. Então abre esses aqui. Não, deixa eu dobrar. Só um minuto, porque é ao vivo, tá? Joia. Então, nós vamos sortear aqui esses 6 vouchers. Lembrando que esse voucher, ele dá o direito de você construir um backbone com um especialista editorial, que é a espinha, porque muitos autores têm o conteúdo. O problema é como você não sabe como construir isso. Alguns se aventuram no mercado fazendo de um lançamento independente. Qual o problema de um lançamento independente? Que você não tem um apoio comercial. Isso faz com que você perca os canais de venda. Outros também vão para a linha das tradicionais. E a gente entende que, se você lançar tradicionalmente, talvez você não tenha um royalties adequado. Porque um diferencial da Doxa, e eu faço agora aqui um merchan para nós, é que nós não retemos royalties. 100% do valor de capa de venda é do autor. Então, isso ajuda a fomentar, a democratizar a questão do livro, principalmente no Brasil. Ok? Preparado aí? Ok, então, Carol, você vai sortear 3, você vai segurar 3 e o Felipe vai sortear 3 também. Vão ser o presente, esse é o presente da Carol, 3 presentes da Carol e 3 presentes do Felipe.
Você vai pegar 3, isso. Pega 3. Isso, mexe aí. Quem que é esse aqui? Isso. Vamos lá. A Carol vai falar os 3 que ela pegou aqui, hein? Ok. Que rufem as mesas aí, os tambores. Vamos lá. Número 15. Você tirou depois do 14? Tá vendo? Tinha que ter um autor aqui, ó. Quem acredita aqui em Deus? Deus colocou o 15, você não veio. Pois é, o próximo. 7. 7. Ah! Você tá vendo que Deus, que o Espírito Santo move aqui? Legal demais. Isso, fica do lado de cá. Pra gente tirar uma depois. Fica pra cá, aqui, ó. Próximo, Carol. 14. O último. Olha aí. Parabéns, palmas pra ele. Eu falei com ele, eu falei assim, ó. E... Pra ele, eu falei, vai ser. Vem aqui. 16. Pois é. Quem é você? Você botou numa furada. Não, mas daí bota no potinho aqui, ó. Quer pôr no bota potinho? Bota aqui pra sortear de novo. Isso. Vamos lá. Joga pra cima. Pega. Pegou. Faz isso. Já foi. Vai ter que fazer isso aqui. 5. 5. Eita! Aquelas mentorias lá, hein? Esse aqui é o meu visagista. Ótimo. Era o brabo Muito de- bom. de alfabete. Acabou os 3, agora é os 3 do Felipe. Meu? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Abre aí. Pula esse aqui. Ah? Cadê o 17 que não veio? Eu vou pegar. Trocou as pontas aí. Vem cá. É o 17 que não veio. Vamos lá. Qual o número? Quem que é? Eu acho que já saiu da ordem, né? Não, a pessoa sabe o número dela, ela decorou. Qual que é o número? Número 9. Aê. 9. É você? Muito bom, fica ali. É 18! Tá vendo? Você! Vamos buscar aqui, ó. Número 11! 11. E o último agora, hein? É o último que nós temos agora. Deixa eu ver, Bisa. Começa com... Saiu mais um aí. Mais um. Você vai dar mais um mesmo? Você não vai tirar da minha comissão isso aqui não, né? Vou pegar o último que não saiu. Pega daqui então. Pega daqui. Tá. Isso. Mas eu tenho um aqui. É o 12. 12? Parabéns. Tá, então tem... E agora o último que teve um de bônus aqui. Rapaz, vocês se surpreenderam, hein? Só que eu não entendi direito o que é que vocês estão dando. Mas depois vocês explicam. Eu vou explicar aqui. É o número 4! Muito bem. Parabéns. Obrigado a todos. Obrigado a vocês que participaram. Então, a Docs aqui, em nome da Carol e do Felipe, está oferecendo para vocês uma reunião exclusiva com o especialista editorial e vai montar para você. Só para você ter noção, essa é uma consulta paga onde você já faz o escopo do seu livro, pronto para que você só simplesmente coloque ali os capítulos no seu título e no seu subtópico. Vocês receberam isso? Escaneie o QR Code que tem neste voucher, vai cair no WhatsApp e nós já vamos agendar para vocês. E com certeza já vai sair o projeto do livro de vocês para 2025. Eu quero ver cada rostinho aqui publicado com uma foto bem bonita que nós vamos fazer o projeto de vocês para o ano 2025. Palmas para esse pessoal aqui. Aí! Obrigado, Felipe. Rebentou, Guilherme. Parabéns, parabéns. Vamos tirar foto aqui, gente. Ó, tá ali o Lu. O Lu é o melhor produtor de Alphaville. Vocês viram uns vídeos bonitos meu lá no Instagram? Esse cara que faz. O cara arrebenta, é o brabo. Quem é que tá tirando a foto? Olha lá, Bianca. Sorria pra Bianca. A Nazi não ganhou o livro, mas o Cláudio ganhou, então ela tá aqui. Ó, a Nazi, ela veio pra mim. Essa aqui é braba também. É a melhor massoterapeuta de Alphaville. Resolve a vida. Meu Deus do céu. Carol disse assim, vou te dar de presente, depois que eu fui entender. É incrível. Ela disse, eu quero também
tu sorteou 5 massagens? É isso mesmo? Mas pode dar para quem comprar o primeiro. 5 massagens. Então, assim, ó, o que eu pensei? Como é que eu vou sortear para tanta gente? Então, eu vou dizer para vocês, 5 massagens vão estar dentro dos primeiros 5 combos que a gente vai comercializar ali na frente, tá? Então, os primeiros 5 combos vão ganhar massagem. Forte aplauso para Nazi. Muito obrigado a todos vocês. Podem sentar. E agora eu tenho o último ato aqui, Carolzinha. Fica comigo. Último ato, último momento. Lançamentos e presentes. Eu tenho presente para vocês. Gosta de presente? Aí, Diegão. Gosta de presente, Antônio? Vamos lá? Então eu e a Carol temos alguns presentes para vocês aqui. Prepara a câmera do telefone, que é por pouco tempo. Então, alguns presentes que a gente vai trazer para vocês aqui. Primeiro presente é um e-book, 4 Passos para o Sucesso. Esse livro é inspirado no livro Salomão, o Homem Mais Rico que Já Existiu. Fiz as adaptações, livros de adaptações e também acrescentei conteúdo. Então, você pode, nesse QR Code, baixar gratuitamente. Tá bom. Eu mando no grupo. Tá sério? Já esgotou. Bom, beleza. Vamos ver se esse aqui ainda está valendo. Não carregou a imagem. Esse é 5 pilares para uma vida com propósito. Conseguiram? Certo? Beleza. Esses 2 são e-books, eu prometo que eu vou botar outro, vou mandar outro para vocês, tá? Então, esses são 2 e-books que eu coloco como bônus dentro de mentorias e cursos que eu tenho, então, somente para quem faz isso, né? E o último presente, se for para mim, diga que eu não posso atender agora, por gentileza. E esse é o presente da Carol, que é uma mentoria gravada, é isso? Uma masterclass da Carol, que é somente na comunidade, quem tem acesso à comunidade da Carol, que tem acesso, então pode já baixar grátis aí também essa masterclass. E agora chegou o momento de eu passar para vocês, é o momento da gente lançar efetivamente os livros, né? Então a gente pensou várias coisas e vai sair o seguinte, gente, a gente quer fazer a oportunidade de ter frete grátis para o Brasil inteiro. Então pessoas vão poder comprar na internet, nos links que a gente vai passar para vocês. Vocês viram, tem o site da Carol, que é o savanadasleoas.com.br, né? E o meu livro, e o meu link, que é o filipebizael.com.br, vai estar lá por R$ 89,90, com frete grátis para todo o Brasil. E nós vamos passar isso a partir de amanhã, provavelmente a gente já vai começar a divulgar isso. Mas, logicamente, que a gente hoje tem aqui no lançamento, a R$ 79,90, vai ser lançado individualmente cada um dos livros. O livro da Carol, Despertar da Leoa, e o meu livro, também Como Fazer o Seu Sonho com Dia e Hora para Acontecer. Vamos lá. O combo, hoje, os 2 livros vão sair por R$ 99 no Pix, no cartão de crédito, e o pessoal, então é para levar mesmo, né? Os 2 livros. Então, eu quero já, nesse momento, agradecer. Nós vamos servir agora, o pessoal está esperando tudo montadinho ali, a gente vai para um local, para à medida que vocês forem pegando os livros, também a gente vai fazer uma dedicatória especial para vocês. Muito obrigado, uma excelente noite. Vamos fazer a foto? Na saída tem também um presentinho, né, para cada um deles, Felipe. Fala mais sobre um bem-sucesso? Um bem-sucedido? É um doce que está aqui o Marcos, né? Que Marcos e a Célia, eles produzem, que para casamentos é o bem casado e para eventos é o bem sucedido. Então, nós vamos fazer. Como é que eu vou fazer essa foto aqui, gente? Eu acho que é daqui para cá. Vem, Carolzinha, por favor. Aqui. Vamos fazer em pezinho? Pode ser? Quem está atrás da coluna lá, vem para frente ali. Vamos fazer, fica aqui, assim. Isso, que eu vou descer aqui também. Olha que top.